Boa tarde a todos. Inicialmente gostaria de cumprimentar e, ao mesmo tempo, parabenizar o vereador Fabrício Gandini, que preside essa audiência pública e também preside aqui na Câmara a Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esporte, né, vereador? Então, parabenizar pela iniciativa, é uma honra estar aqui, nessa Casa de Leis, nessa Câmara de Vereadores, que tanto tem contribuído para que a administração pública do prefeito João Coser seja coroada de sucessos, né? Não só no campo administrativo, e me refiro mais à organização da administração pública e à relação que essa administração pública trava com seus servidores, mas também no campo social, no campo econômico, enfim, e no campo do planejamento e da implementação das políticas públicas que estão vigorando hoje nesse município. Políticas públicas essas que têm como primazia, é bom deixar claro aqui, o social. Isso é inquestionável. Não é por outra razão que essa administração ostenta uma aprovação pública que beira a 60 e poucos % de ótimo e bom. Então, a primeira constatação seria essa. Então, vereador, é uma honra, a satisfação está aqui. E sempre que for convidado, a Procuradoria estará presente. Se o Procurador-Geral não puder estar, estará outro representante dela, porque a Procuradoria respeita muito essa Casa de Leis. Não só a Casa de Leis enquanto instituição, mas os seus membros. Quero cumprimentar todos os colegas que integram essa mesa e faço esse cumprimento na pessoa do nosso vereador. Quero também cumprimentar colegas de secretariado que estão presentes aqui, a secretária Ana Petroneto, também a Margarete, do projeto Terra Mais Igual, e gostaria de fazer um cumprimento especial a todos os profissionais da área de serviço social. Devo registrar que tenho o maior apreço pela profissão, sem querer jogar confete. Até porque tenho na minha família pessoas formadas na área, pessoas bem próximas, né? Inclusive que lecionam na área, né? A nossa secretária sabe disso, né? Então, e tenho grandes amigos também, grandes amigas que atuam na área. Então, tenho o maior respeito por isso. E tenho colegas também de magistério que atuam na área. Bom, eu começo a minha fala dizendo o seguinte, e aqui tentando responder ao doutor Bruno. Doutor Bruno, veja só, e começo pelo fim, viu, Bruno? Me permite. Até porque, pelo que eu entendi, você objetivo aqui mais o esclarecimento, né? Por que o processo, ele foi encaminhado a um determinado procurador e depois ele retornou e dando a entender que tinha um outro projeto, dando a entender, por favor, não estou falando que você afirmou isso, não é isso. E por que depois veio com outro parecer? Primeiro o seguinte, a Procuradoria ela é dividida em setoriais, né? E tem uma setorial lá que se chama a Gerência de Agentes Públicos. E essa gerência é responsável exatamente para cuidar disso, de elaborar os pareceres relacionados com os servidores do município, né, sejam os servidores da administração pública direta e indireta, e, sobretudo, da direta, e também responsável para atuar na área judicial, nos processos concernentes a esses problemas, né? Então, veja, eu encaminhei o processo para essa setorial, ele foi distribuído, esse processo, para um procurador. Esse procurador não se encontrava no momento, até porque estava no Rio de Janeiro. Havia e como procurador-geral percebi isso também, que a matéria é uma matéria importante, que merecia um tratamento urgente por parte da Procuradoria, se de forma positiva ou negativa, mas merecia, até em homenagem à categoria, à classe. E assim foi feito. Então, como o profissional estava viajando, ia demorar, se não me falha a memória, uma semana, até porque estava com prêmio incentivo, alguma coisa desse tipo, eu avoquei o processo ou redistribuí para um outro profissional que eu reputo da maior competência, que é o doutor Gilmar Loza Pimentel, né? Conceituadíssimo no mundo jurídico capixaba e trabalha no município, na Procuradoria, e ele então deu esse parecer e eu acabei homologando. Então, não houve nenhum direcionamento, nenhuma distribuição, nada desse tipo. E mesmo o seguinte, é bom deixar claro, doutor Bruno, que a gerente dessa área, que é a doutora Vilma, né,
e essa conversa pode ser mantida com ela a qualquer momento, por qualquer um dos senhores ou senhoras, e também pelo jurídico, né, por Vossa Senhoria, doutor Bruno. O entendimento da gerente da área, que é efetiva, das mais antigas procuradoras do município, ela concorda integralmente com o ponto de vista que está afirmado no parecer, e que foi homologado pelo Procurador-Geral, esse que vos fala. Então é bom deixar claro aqui. Outra outra colocação que eu gostaria de fazer. A Procuradoria do município de Vitória, ela tem a maior preocupação em interpretar a lei, sempre buscando situar essa lei no contexto mais amplo, né? Não existe, por parte do Procurador-Geral de Vitória, um direcionamento, diria que interpretativo, no sentido formalista do direito, né? Na visão do Hans Kelsen, considerando que o direito é uma ilha e constituída só de normas e que não importa para o direito social, o político, o econômico, coisa desse tipo. Não vigora, nesse momento, no município de Vitória, nessa administração, na Procuradoria, entendimento desse tipo. Eu quero deixar claro aqui. Então, todos os nossos posicionamentos, no campo administrativo e no campo judicial, sempre foram posicionamentos preocupados com o social e com o político. E aqui o político no bom sentido, na boa acepção da palavra, não político eleitoreiro. Então, não existe interpretação, direcionamento formalista do direito, neste momento, na Procuradoria de Vitória. Eu quero deixar claro isso. Em relação ao entendimento que a Procuradoria teve com relação à aplicação da lei 12.317. Qual foi o entendimento que a Procuradoria teve? E aqui, colegas, o entendimento foi muito singelo, do ponto de vista jurídico. Muito singelo. A Procuradoria, primeiro, no seu parecer, buscou diferenciar, presidente Gandini, essa lei é uma lei federal ou é uma lei nacional? E o entendimento da Procuradoria teve é que essa lei é uma lei nacional. Ela não é uma lei federal. A lei federal, só diferenciar aqui, isso, e colegas, por favor, isso não tem tantas implicações para o desfecho do parecer, né? A lei federal é aquela lei, do ponto de vista conceitual, que afeta os órgãos da administração pública federal, a União, e os seus servidores. Apenas isso. Apenas isso. Bom, esse é o entendimento da lei federal. E a lei nacional, o que significa? Qual é o sentido dela? Qual é o alcance? A lei nacional é muito mais ampla. A lei nacional, ela também é aprovada pelo Congresso Nacional. Ela espraia os seus efeitos para a União, estados, municípios, ou seja, para todos os entes federados, Distrito Federal também, servidores desses entes federados, a administração pública, órgãos, e também para a iniciativa privada, para as pessoas jurídicas de direito público privado, para as pessoas jurídicas de direito privado. Para todo mundo, enfim. Então, essa é uma lei típica, lei nacional, não é federal. É bom deixar claro aqui, é um conceito jurídico esse. Ainda que ela tenha sido aprovada pelo Congresso Nacional, ou seja, Câmara e Senado, depois sancionada e promulgada pelo presidente da República, e publicada também, né, e o presidente Lula assim o fez. Essa lei não é federal, porque ela não só envolve os órgãos e servidores da administração pública federal, porque se fosse, seria muito ruim para vocês. Nós estaríamos nem discutindo aqui com vocês. Ela só afetaria as assistentes sociais ligadas aos órgãos da administração pública federal, seria péssimo para vocês. Ela é uma lei nacional. O problema, a questão, eu diria que o buziris, como a gente fala, não é esse. O centro aqui é o seguinte: os municípios estão obrigados a cumprir essa lei. Automaticamente, eu estou falando por gentileza, nós ouvimos atentamente todos aqui, eu gostaria de ser ouvido também. E depois cada um vai ter a oportunidade de falar, até o próprio presidente já se manifestou nesse sentido, porque são normas da casa, né? Nós estamos na democracia. Então, vejam, os demais entes federados, estados, municípios, Distrito Federal, estão obrigados a cumprir imediatamente essa lei com a sua
publicação, o entendimento nosso não está. E por que não está? E sem nenhum problema aqui de perseguição, algum juízo de, sabe, conveniência, oportunidade, porque eu não gosto de assistente social, não gosto das funções que eles desenvolvem, não é nada disso. A questão é eminentemente jurídica. Os municípios, eles regem nas relações com os seus servidores pelo regime estatutário. Não é o regime contratual, não é o regime da CLT, é o regime chamado regime jurídico único. E isso, desculpe, doutor Bruno, o senhor passou a margem. O senhor não tocou, tangenciou, com todo respeito. O regime que rege a relação dos senhores e das senhoras não é o regime seletista, não é o contratual, que prevalece dentro da administração pública direta, não é o contratual. A Procuradoria ela foi provocada para se manifestar sobre isso. A administração pública direta do município está obrigada a cumprir essa lei imediatamente? O entendimento nosso é não. Não. Porque o regime nosso é o regime jurídico único, é o estatutário. E qual a diferença do regime estatutário e do regime contratual seletista? É que, quando o município opta pelo seletista, tem que obedecer às normas da CLT. E o regime estatutário não é lei própria, é lei local. Então, o município de Vitória, se entender, se decidir, por conveniência e oportunidade, aplicar as 30 horas, ele pode fazer? Pode. Só que aí depende de uma lei municipal. O prefeito municipal vai ter que encaminhar uma lei à Câmara, vereador Gandini. A Câmara vai ter que apreciar essa lei, aspectos da constitucionalidade, legalidade, e, se assim entender, discutir, aprovar, sancionar e tal. O que o parecer da Procuradoria disse é o seguinte: nós, município de Vitória, nenhum município brasileiro, nenhum estado, eu sei que, pela fala dos colegas, alguns municípios já estão cumprindo, alguns estados também, mas esses entes federados não estão obrigados a cumprir essa lei imediatamente, porque o regime que rege o município de Vitória é estatutário, é regime jurídico próprio, regime com base de uma lei municipal. Se não fosse assim, colegas, a autonomia municipal, e o colega Bruno sabe muito bem disso, não vigoraria. Os entes federados são dotados de autonomia administrativa, financeira, legislativa, lógico, respeitando as normas e os princípios da Constituição Federal e Estadual. Porque quando há aumento de servidores públicos aqui em Vitória, quando a administração concede, o que tem que fazer o prefeito? Imediatamente encaminhar o projeto de lei para a Câmara. Independentemente do que diz lei federal, lei nacional, lei do Estado de Fissão, não importa. Isso é competência do município de Vitória. Então, esse foi o nosso entendimento. Está obrigado o município de Vitória a cumprir essa lei imediatamente? Entendemos? Não. Não está obrigado. Mas pode fazê-lo? Pode fazer? Se assim entender? Pode. Mas, para isso, tem que encaminhar um projeto de lei à Câmara, tem que analisar se, do ponto de vista orçamentário e financeiro, isso é possível nesse momento ou não. Eu estou analisando do ponto de vista jurídico. Eu quero que vocês entendam isso. Do ponto de vista jurídico, nós não estamos obrigados a cumprir. A administração pública ela tem que agir com base na lei. O princípio da legalidade fala mais alto na administração pública. Aqui nós não estamos falando de privado, não. Nós estamos falando de relação privada, estamos falando de relação pública. Onde o princípio da legalidade fala mais alto. O que é o princípio da legalidade? Eu, administração pública, só posso agir se a lei me autorizar. Então é isso. Bom, e para finalizar, o nosso entendimento foi o seguinte: essa lei que está em análise, ela fala em contrato. Contrato aqui regido pelo regime da CLT. Não fala em contrato, até porque o regime estatutário é regime de cargo público. Não é regime regido por contrato seletista. Então, esses pontos são pontos importantíssimos na minha avaliação, né? Então é isso, vereador, presidente. São esses comentários que eu gostaria de fazer. Em relação, doutor Bruno, àquela sua colocação da lei municipal que fala, salvo a existência de uma lei específica, na nossa visão, aquela lei ali é própria do município, tá?